Leitura do livro Frankenstein de Mary Shelley, uma carta de 13 de agosto do século XVIII. Minha afeição pelo meu hóspede aumenta a cada dia. Ele excita a um só tempo minha admiração e minha piedade num grau espantoso. Como posso ver uma criatura tão nobre destruída pelo infortúnio, sem sair o mais pungente pesar? Ele é devera gentil, ainda que sábio, sua mente é assaz, cultivada, e quando fala, embora suas palavras sejam selecionadas com a arte mais cuidadosa, ainda assim fluem com rapidez e eloquência sem paralelos. Agora, bem recuperado da doença, está sempre no convés, aparentemente à espreita do trenó que precedeu o seu. Contudo, embora infeliz, não se ocupa tão completamente da própria desdita, a ponto de não ter um profundo interesse pelas atividades dos outros. Fez-me muitas perguntas relacionadas ao meu projeto, e lhe relatei francamente a minha pequena história. Ele pareceu satisfeito com a confiança e sugeriu várias alterações no meu plano, que são extremamente úteis. Não há nenhum pedantismo nos seus modos, mas tudo o que faz parece provir somente do interesse instintivo que tem no bem-estar daqueles que o cercam. Muitas vezes é dominado pela melancolia, então se isola, tentando vencer tudo o que há de taciturno ou antissocial no seu temperamento. Esses paroxismos o atravessam como uma nuvem atravessa o sol, embora a prostração nunca o deixe. Esforcei-me para conquistar sua confiança e creio que consegui. Um dia mencionei a ele o desejo que sempre tivera de encontrar um amigo que pudesse simpatizar comigo e me direcionar pelo seu conselho. Disse que não pertenço àquela classe de homens que se ofendem com o conselho. Sou autodidata e talvez mal me fio nas minhas próprias capacidades, que estão longe de ser suficientes. Eu desejaria, portanto, que meu companheiro fosse mais sábio e mais experiente do que eu, para que me confirmar e apoiar, e não acredito ser impossível encontrar um amigo verdadeiro. Concordo com o senhor, respondeu o desconhecido, na crença de que a amizade é uma aquisição não somente desejável, mas possível. Tive um amigo outrora, a mais nobre das criaturas humanas, e estou habilitado, portanto, a julgar no que concerne à amizade. O senhor tem esperança e o mundo à sua frente, portanto, não há motivo para desespero. Mas eu perdi tudo, e não posso começar a vida de novo. Ao dizer isso, seu semblante passou a expressar um pesar calmo, enraizado, que me comoveu o coração. Mas ele ficou em silêncio e logo se retirou para sua cabine. Mesmo com o espírito alquebrado como está, ninguém é capaz de sentir com mais profundidade do que ele as belezas da natureza. O céu estrelado, o mar, toda a paisagem propiciada por essas regiões maravilhosas parecem ainda ter o poder de elevar-lhe a alma da terra. Tal homem tem uma dupla existência. Ele pode sofrer infortúnios e pode ser esmagado por decepções. Apesar disso, quando se retira para dentro de si mesmo, será como um espírito celestial que tem um halo ao redor de si, dentro de cujo círculo sem nenhum pesar ou loucura se atrevesse a entrar. Você rirá do entusiasmo que expresso em relação a este viajante divino? Bem, se o fizer, terá de certo perdido aquela simplicidade que era outrora característica do seu encanto. Contudo, se desejar, sorria diante do fervor das minhas expressões, enquanto encontro todo dia novas causas para repeti-las. Ontem o desconhecido me disse: pode perceber com facilidade, Capitão Walton, que sofri desditas grandiosas e incomparáveis. Decidira, outrora, que a memória desses males deveria morrer comigo, mas o senhor me convenceu a alterar a minha determinação. Está buscando conhecimento e sabedoria, como outrora busquei eu, e espero ardentemente que a gratificação dos seus desejos não seja uma serpente a picá-lo, como foi o meu caso. Eu não sei se o relato das minhas desditas lhe será útil, contudo, se estiver disposto, ouça a minha história. Eu acredito que os estranhos incidentes relacionados a ela propiciarão uma visão da natureza que pode alargar suas faculdades e entendimento. O senhor ouvirá contar de poderes e ocorrências tais que está acostumado a crer impossíveis, mas eu não duvido que a minha história transmita, em suma sucessão, provas internas de verdade dos acontecimentos de que se compõe. Você pode imaginar com facilidade que eu fiquei muito grato com tal oferta de comunicação. Contudo, eu não poderia suportar que ele renovasse seu pesar mediante uma recitação das próprias desditas. Então eu sentia maior avidez de ouvir a narrativa prometida, em parte por curiosidade, em parte por um forte desejo de melhorar o meu destino, o seu destino, se isso estivesse em meu poder. Expressei esses sentimentos na minha resposta. Agradeço-lhe, respondeu ele.
pela sua simpatia, mas ela é inútil, meu destino está praticamente realizado. Espero apenas por um único acontecimento, e depois descansarei em paz. Entendo o seu sentimento, continuou ele, percebendo que eu desejava interrompê-lo. Mas está enganado, meu amigo. Se assim me permite chamá-lo, nada pode alterar o meu destino. Ouça a minha história e constatará que ele está irrevogavelmente determinado. Então ele me disse que começaria a sua narrativa no dia seguinte, quando eu tivesse tempo livre. Essa promessa arrancou de mim agradecimentos calorosos. Resolvi registrar toda a noite, quando não estiver ocupado, o que ele estiver relatado durante o dia, e tanto quanto possível nas palavras dele próprio. Caso eu esteja ocupado, no mínimo tomarei notas. Esse manuscrito, sem dúvida, lhe propiciará o maior dos prazeres, mas para mim, que o conheço, e que o ouço dos seus próprios lábios com interesse e simpatia, o lerei em algum dia futuro. No caso, nesses trechos, ele fala que na mesma carta que ele mandou no dia 13 de agosto, antes do seu possível envio, Walton registra acontecimentos de dias diferentes, como se fosse um diário. Walton encontra a oportunidade para elaborar a sua escrita imitando o relato que seria confiado a ele. Então, capítulo 1. Do visitante misterioso, desconhecido. Nasci em Genebra. Minha família é uma das mais distintas daquela república. Meus ancestrais foram por muitos anos conselheiros e síndicos. E meu pai ocupou muitas posições públicas com honra e louvor. Todos os que o conheciam respeitavam-no pela integridade e atenção infatigável aos assuntos públicos. Ele passou seus dias de juventude perpetuamente ocupado com os interesses de seu país, e não foi senão no declínio da vida que pensou em casar e legar ao Estado filhos que pudessem transmitir à posteridade suas virtudes e seu nome. Como as circunstâncias do seu casamento ilustram seu caráter, eu não posso deixar de relatá-las. Um de seus amigos mais íntimos era um mercador que, de um estado próspero, caiu, por meio de numerosos infortúnios, na pobreza. De índole orgulhosa e inflexível, esse homem, cujo nome era Belfort, não podia suportar viver na pobreza e no oblívio do mesmo país, onde antes havia se distinguido pela posição e magnificência. Tendo pago suas dívidas, pois, do modo mais honorável, ele se retirou com a filha para a cidade de Lucerna, ou na Suíça também, onde viveu ignorado e na miséria. Meu pai, que amava Belfort com a mais sincera amizade, afligiu-se profundamente com a sua retirada nessas circunstâncias infelizes. Afligido também pela perda da sua companhia, ele decidiu procurá-lo e tentar persuadi-lo a começar a vida de novo por meio do seu crédito e auxílio. Belfort tomara medidas eficazes para se ocultar e levou 10 meses para que meu pai descobrisse sua residência. Exultante com a descoberta, ele correu para casa, que se situava numa rua miserável nos arredores do Reus. Reus é o principal rio da cidade de Lucerna, a fluir a partir do seu famoso lago. Mas, quando entrou, só a miséria e o desespero receberam. Belfort não salvara senão uma soma muito pequena de dinheiro da ruína da sua fortuna, mas era suficiente para fornecer-lhe sustento por alguns meses, e no meio tempo ele esperava obter um emprego respeitável numa casa mercante. O intervalo, por consequência, foi passado na inação. Quando teve ócio para refletir, seu pesar só se tornou mais profundo e inflamado, e por fim apossou-se de sua mente com tanta firmeza que ao término de 3 meses ele estava doente na cama, incapaz de qualquer esforço. Sua filha cuidou dele com imensa ternura, mas via com desespero que a pequena reserva estava diminuindo rapidamente e que não havia nenhuma outra perspectiva de sustento. Mas Caroline Belfort possuía uma mente de molde incomum, e a coragem se apresentou para ampará-la na adversidade. Ela obteve um trabalho modesto, entrançou palha e por vários meios conseguiu ganhar uma ninharia para qual que mal bastava para sustentar a vida. Vários meses se passaram assim. Seu pai piorou, seu tempo era mais inteiramente ocupado a cuidar dele, seus meios de subsistência diminuíram, e no 10º mês seu pai morreu em seus braços, deixando-a órfã e mendicante. Esse último golpe subjugou-a, e ela estava ajoelhada diante do caixão de Belfort, chorando amargamente quando meu pai entrou no aposento. Ele surgiu como um espírito protetor para uma pobre menina, que se entregou aos seus cuidados depois do enterro do amigo. Ele a levou para Genebra e colocou-a sob a proteção de um parente. 2 anos depois, disse Caroline, se tornou sua esposa. Quando se tornou marido e genitor, meu pai viu nem seu tempo tão ocupado por seus deveres da nova situação
que abdicou de muitos dos seus encargos públicos e devotou-se à educação dos filhos. Destes eu era o mais velho, destinado a sucedê-lo em uma das suas obras e na sua utilidade. Nenhuma criatura poderia ter pais mais ternos que os meus. Meu aperfeiçoamento e minha saúde eram cuidado constantes deles, especialmente porque, por muitos anos, eu permaneci como filho único. Mas antes de continuar a minha narrativa, devo registrar um incidente que ocorreu quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai tinha uma irmã, a quem amava eternamente, e que se casara cedo, na vida, com um cavalheiro italiano. Pouco depois do casamento, ela acompanhou o marido ao país natal dele, de modo que por alguns anos meu pai teve muito pouco contato com ela. Por volta da época que mencionei, ela morreu. Alguns meses depois, ele recebeu uma carta do marido dela, dando-lhe a conhecer a intenção dele de se casar com uma dama italiana, e pedindo a meu pai que se encarregasse da menina Elizabeth, uma única filha da sua falecida irmã. É meu desejo, dizia ele, que você a considere sua própria filha e eduque-a como tal. A fortuna da mãe será assegurada a ela, por meio de documentos que confiarei à sua guarda. Então reflita sobre essa proposta e decida se prefere educar a sua sobrinha, você mesmo, ou entregá-la aos cuidados de uma madrasta. Sem hesitar, meu pai foi imediatamente à Itália, para que ele pudesse acompanhar a pequena Elizabeth ao seu futuro lar. Ouvi muitas vezes a minha mãe dizer que ela era, na época, a criança mais bonita que já vira, e mesmo então mostrara sinais de uma índole gentil e afetuosa. Esses indícios, bem como o desejo de apertar ao máximo possível os laços de amor doméstico, tornaram minha mãe determinada a considerar Elizabeth como minha futura esposa, desígnio de que nunca viu razão para se arrepender. A partir dessa época, Elizabeth Lavença se tornou minha companheira de infância e, à medida que crescíamos, minha amiga. Ela era dócil, bem-humorada, mas alegre e brincalhona como um inseto de verão. Embora fosse vivaz e animada, seus sentimentos eram fortes e profundos, e sua índole incomumente afetuosa. Ninguém podia aproveitar melhor a liberdade, contudo ninguém podia se submeter com mais graça do que a ela à coação e ao capricho. Sua imaginação era exuberante, contudo sua capacidade de aplicação era grande. Sua pessoa era a imagem de sua mente. Seus olhos cor de avelã, apesar de tão vivazes, quanto os de um pássaro, possuíam uma atraente suavidade. Sua figura era leve e etérea, e embora capaz de suportar grande fadiga, parecia que a mais frágil das criaturas do mundo. Ainda que eu admirasse sua compreensão e imaginação, eu adorava tomar conta dela, como adoraria tomar conta de um animal favorito. E nunca vi tanta graça quanto de pessoa, quanto de mente unida e tão pouca pretensão. Todo mundo adorava Elizabeth. Se os criados tivessem qualquer pedido a fazer, era sempre por meio da intercessão dela. Éramos estranhos a qualquer espécie de desunião e disputa, pois, embora houvesse uma grande dissimilitude em nossos caracteres, havia uma harmonia nessa mesma dissimilitude. Eu era mais calmo e filosófico do que minha companheira, contudo meu temperamento não era tão complacente. Minha aplicação era de duração mais longa, mas não era tão severa enquanto durava. Eu me deleitava ao investigar os fatos relativos ao mundo concreto, e ela se ocupava de seguir as criações aéreas dos poetas. O mundo era para mim um segredo, que eu desejava descobrir. Para ela era um vazio, que procurava povoar com criações de sua própria imaginação. Meus irmãos eram consideravelmente mais novos que eu, mas eu tinha um amigo e um dos colegas de escola, e o que compensava essa deficiência. Henry Clerval era filho de um mercador de Genebra, amigo íntimo do meu pai. Era um menino de talento e imaginação singulares. Lembro-me que quando tinha 9 anos escreveu um conto de fadas, o que foi o deleite e a surpresa de todos os seus companheiros. Seu estudo favorito consistia em livros de cavalaria e de romance, e consigo me lembrar, quando bem jovens encenávamos peças compostas por ele com base nos seus livros favoritos. Os principais personagens dos quais eram Orlando, do Robin Hood, Amadis e São George. Nenhuma juventude poderia ter se passado de modo mais feliz que a minha. Meus pais eram indulgentes e meus companheiros amáveis. Nossos estudos nunca foram forçados e, por algum meio, sempre tínhamos um fim colocado em vista, o que nos incitava a realizá-los com ardor. Foi por esse método e não por emulação que fomos instigados a nos aplicar. Não foi o desejo de que nossos companheiros não passassem à sua frente que incitou Elizabeth a aplicar-se ao desenho,
mas o desejo de agradar a tia, representado alguma cena favorita pela sua própria mão. Aprendemos latim e inglês para que pudéssemos ler as obras escritas nessas línguas, e longe de o estudo ter se tornado odioso, para nós, por meio de punições, amávamos nos aplicar a ele, e nossas diversões teriam sido trabalho para outras crianças. Talvez não tenhamos lido tantos livros nem aprendido línguas tão rápido quanto aqueles que eram disciplinados de acordo com os métodos usuais, mas o que aprendíamos se gravava mais profundamente em nossa memória. Nessa descrição do nosso círculo doméstico incluo Henry Clerval, pois ele estava sempre conosco. Ia à escola comigo, geralmente passava a tarde em nossa casa. Como era filho único, destituído de companhia de sua casa, seu pai ficava muito contente de que ele encontrasse companheiros na nossa. E nunca estávamos completamente felizes quando Clerval estava ausente. Então eu sinto um prazer em demorar nas recordações da infância, antes que a desdita tivesse infectado minha mente e transformado suas promessas brilhantes de vasta utilidade em sombrias e mesquinhas reflexões sobre si. Mas ao desenhar o quadro dos meus primeiros dias, eu não devo me abster de recordar os eventos que levaram, por passos inconsistentes, a minha história posterior de infortúnio, pois quando eu tento explicar a mim mesmo o nascimento da paixão que mais tarde decidiria meu destino, eu constato que se originou como um rio montanhoso, de fontes ignóbeis e quase esquecidas, mas avolumando-se à medida que prosseguia, ela se tornou a torrente, que no seu curso arrastou todas as minhas esperanças e alegrias. A filosofia natural, que é a investigação sobretudo empírica, mas também metafísica, de causas e princípios do mundo material, é precursora das ciências naturais e das especialidades da física e da química. A filosofia natural é o gênio que regeu o meu destino. Desejo nesta narrativa, portanto, declarar os fatos que levaram à minha predileção por essa ciência. Quando eu tinha 13 anos de idade, fomos todos a um passeio aos banhos nos arredores de Tonon. A inclemência dos tempos nos obrigou a permanecer por dias confinados na estalagem. Nessa casa, encontrei por acaso um volume das obras de Cornelius Agrippa. Heinrich Cornelius Agrippa, que viveu de 1486 a 1535, era físico, alquimista e ocultista alemão, que incorporava a cabala judaica, o hermetismo, o neoplatonismo em seus escritos, sendo reconhecido por sua biografia exuberante e como mestre da magia negra. Então, nesse livro, abriu com apatia. A teoria que ele tenta demonstrar e seus fantásticos fatos que relata logo transformaram esse sentimento em entusiasmo. Uma nova luz pareceu acender na minha mente, e pulando de alegria eu comuniquei a descoberta ao meu pai. Eu não posso deixar de observar aqui as muitas oportunidades que os instrutores possuem para dirigir a atenção dos pupilos a conhecimentos úteis, as quais negligenciam completamente. Meu pai olhou despreocupadamente para a capa do livro e disse: "Ah, Cornelius Agrippa? Ah, meu querido Victor, não perca seu tempo com isso. É uma triste porcaria." Se em vez dessa observação meu pai tivesse se dado ao trabalho de me explicar que os princípios de Agrippa haviam sido inteiramente demolidos e que havia sido introduzido um sistema moderno de ciências que possuía poderes muito maiores que o antigo, porque os poderes destes eram quiméricos, enquanto os daqueles eram reais e práticos. Então, sob essas circunstâncias, eu teria certamente deixado Agrippa de lado e, com a imaginação excitada, como estava, teria provavelmente me aplicado à teoria mais racional da química, que resultou de descobertas modernas. É até possível que um curso das minhas ideias nunca tivesse recebido o impulso fatal que levou à minha ruína, mas o olhar superficial que meu pai dera ao volume não me garantiu, de modo algum, que ele conhecesse o seu conteúdo. Então eu continuei a lê-lo com imensa avidez. Quando voltei para casa, meu primeiro cuidado foi obter todas as obras do autor e depois as de Paracelso. Paracelso também viveu nessa mesma época, era um médico alquimista e místico suíço, cujas profecias foram estudadas pelo movimento rosacruciano do século XVII. Vamos lá. Alberto Magno viveu de 1200 a 1280, era um monge dominicano e teólogo alemão, que com estudos em ciências naturais tornou-se bispo de Regensburg
entre 1260 e 62. A partir do século XVI, foi beatificado e canonizado como santo católico. Pouco após sua morte, difundiu-se o corpus de escritos dedicados à alquimia e à magia sob o seu nome, embora a validade dessas atribuições seja questionável. Então li e estudei encantado os devaneios selvagens desses escritores que me pareceram tesouros conhecidos por poucos além de mim. Embora eu tenha desejado muitas vezes comunicar esses depósitos secretos de conhecimento ao meu pai, sua censura vaga ao meu querido Agripa sempre me reteve. Então revelei minhas descobertas a Elizabeth, portanto sob a promessa do estrito segredo. Mas ela não se interessou pelo tema, então me deixou prosseguir nesses estudos sozinho. Pode parecer bastante estranho que tenha aparecido um discípulo de Alberto Magno no século XVIII, mas a nossa família não era dada à ciência e eu havia frequentado nenhuma das aulas da escola de Genebra. Meus sonhos, pois, não foram perturbados pela realidade e entrei com maior diligência na busca da pedra filosofal e do elixir da vida. Mas este obteve minha atenção mais integral. A riqueza era um objeto inferior, mas a glória acompanharia a descoberta se eu pudesse banir a doença da constituição humana e tornar o homem invulnerável a qualquer tipo de morte, senão a violenta. Não foram essas minhas únicas aspirações. O despertar de fantasmas ou demônios era uma promessa concedida com a liberdade pelos meus autores favoritos, cuja realização eu busquei com imensa avidez. E se os meus encantamentos nunca tinham êxito, eu atribuía ao fracasso antes a minha inexperiência e equívoco que uma falta de habilidade ou fidelidade dos meus instrutores. Os fenômenos naturais que ocorreram todos os dias diante dos nossos olhos não escaparam ao meu exame. A destilação e os maravilhosos efeitos do vapor, processos dos quais os meus autores favoritos eram absolutamente ignorantes, excitaram o meu assombro. Mas o meu espanto máximo foi captado por alguns experimentos com uma bomba de ar, que vi empregada por um cavalheiro que tínhamos o hábito de visitar. A ignorância dos filósofos antigos a respeito desse e de outros pontos serviu para diminuir o crédito deles comigo, mas eu não podia deixá-los totalmente de lado antes que algum outro sistema ocupasse o lugar deles na minha mente. Então, quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, havíamos nos retirado para nossa casa nos arredores de Belle-Rive. Belle-Rive ficava... Era Belle-Rive, Bela Vista, um subúrbio no extremo oeste do Lago de Genebra, a nordeste da cidade e próximo à vila Diodati. Então, quando testemunhamos a mais violenta e terrível tempestade, ela avançava de trás das montanhas do Jura, e os trovões rebentavam ao mesmo tempo com estrondos aterrorizantes de várias regiões dos céus. Então, enquanto a tempestade durou, continuei observando seu progresso com a curiosidade e deleite. Como eu estivesse parado à porta, vi de repente um facho de fogo expelido de um velho e belo carvalho, que ficava a cerca de 20 jardas da casa. E assim que a luz ofuscante sumiu, o carvalho desaparecera, e nada permaneceu além de um toco arruinado. Quando a visitamos na manhã seguinte, descobrimos a árvore estilhaçada de uma maneira singular. O choque não a dividiu, mas reduziu-a inteiramente a finas vigas de madeira. Eu nunca havia visto nada ser tão completamente destruído. A catástrofe dessa árvore excitou em mim extremo assombro. Questionei meu pai com avidez sobre a natureza e a origem do trovão e do relâmpago, e ele respondeu: eletricidade, descrevendo ao mesmo tempo os vários efeitos desse poder. Ele construiu uma pequena máquina elétrica e expôs alguns experimentos. Talvez fez como um arame, uma corda, uma pipa, que puxou para baixo esse fluido de nuvens. Esse último golpe completou a derrubada de Cornélio Agripa, Alberto Magno e Paracelso, que, portanto, tempo haviam reinado como senhores da minha imaginação. Mas, por alguma fatalidade, eu não me senti inclinado a começar o estudo de nenhum sistema moderno, e essa falta de inclinação foi influenciada pela seguinte circunstância. Meu pai expressou o desejo, em que consentia alegremente, de que eu frequentasse um curso de aulas de filosofia natural. Algum incidente me impediu de frequentar essas aulas até que o curso tivesse quase terminado. Então a aula que fui, sendo portanto uma das últimas, foi inteiramente incompreensível para mim. O professor discorreu com maior fluência sobre potássio, boro, sobre sulfatos e óxidos,
termos nos quais eu não podia afixar nenhuma ideia, e tomei aversão à ciência da filosofia natural. Embora ainda lesse por prazer o Plínio e Buffon, Plínio, no caso, deixe-me ver, Plínio, Caius Plínios Secundus, mais conhecido como Plínio o Velho, viveu de 23 a 79. Foi um famoso naturalista romano, o autor da Historia Naturalis, o principal compêndio de conhecimento científico da era augustana, com 37 livros dedicados à astronomia, geografia, biologia, zoologia, botânica, medicina, metais minerais e pedras preciosas. E Georges Louis Leclerc, o conde de Buffon, viveu de 1707 a 1788. Foi um naturalista francês e autor do monumental Histoire naturelle générale et particulière, cujos primeiros volumes foram publicados em 1749, e os últimos póstumamente em 1804, dedicado à sistematização exaustiva dos fatos conhecidos das ciências naturais, insatisfeito com o método taxonômico de Carlos Linneu, que também viveu nessa mesma época. Buffon acreditava na ideia da mutação das espécies, e foi o primeiro a sugerir a possibilidade de que todos os animais pudessem descender de um mesmo casal reprodutor, mas rejeitava a noção da evolução, favorecendo uma teoria involutiva ao longo do tempo das espécies, inclusive a humana, que decaíram gradualmente a um estado originalmente perfeito. Então, o que ocupava nessa época era principalmente a matemática e a maioria dos ramos de estudo pertencentes a essa ciência. Eu me dedicava muito ao aprendizado de línguas, o latim já me era familiar, e comecei a ler alguns autores gregos mais fáceis, sem ajuda de léxico. Eu também entendia perfeitamente o inglês, o alemão. Então esta é a lista das minhas conquistas com a idade de 17 anos. E você consegue imaginar que todas as minhas horas eram empregadas na aquisição e manutenção do conhecimento dessa literatura variada. Outra tarefa recaiu sobre mim quando me tornei instrutor dos meus irmãos. Ernest, meu principal aluno, era 6 anos mais novo do que eu. Ele sofria de problemas de saúde desde a infância, ao longo da qual Elizabeth e eu havíamos sido seus constantes enfermeiros. Sua índole era gentil, mas ele era incapaz de qualquer aplicação severa. William, mais novo da nossa família, era ainda um bebê e o mais lindo rapazinho do mundo. Seus vivos olhos azuis, suas bochechas com covinhas e seus modos cativantes inspiravam a mais terna afeição. Esse era o nosso círculo doméstico, do qual a preocupação e a dor pareciam banidos para sempre. Meu pai dirigia nossos estudos e minha mãe partilhava dos nossos prazeres. Então, nenhum de nós possuía a mais mínima preeminência sobre o outro. A voz do comando nunca era ouvida entre nós, mas a afeição mútua nos levava todos a respeitar e obedecer ao mais mínimo desejo dos outros. Esse foi o fim do capítulo 1.